quando você fala de Manashuddhi, a primeira coisa que você tem que entender é sobre a mentalização e sobre a força que tem seu pensamento sobre o mundo. Então, uma coisa fundamental é você está mentalizando o tempo todo. Tá? Toda palavra, antes de você falar na boca, ela passou pelo seu cérebro. Tá? O pensamento, muitas vezes, se dá pela via da palavra. Algumas coisas a gente não consegue pensar sem falar. Logo, você está mentalizando o tempo todo de forma involuntária. Então, você cria imagens mentais da sua realidade o tempo todo, de forma involuntária e sem prestar atenção nas imagens que estão vindo. E muitas vezes essas imagens não são muito propícias, não são muito boas. E a nossa realidade, a realidade, nós temos consciência de que o mundo externo existe, mas o cérebro, apesar de ter essa consciência de que existe um mundo externo, a realidade dele é a realidade do que ele pensa, e não do mundo externo. Porque o mundo externo ele é tudo reconstruído internamente. Tá? Se você for ver, o mundo externo ele é um grande vazio. Por quê? Os átomos são pequenos pontinhos de matéria, numa eletrosfera. A distância entre o núcleo e a eletrosfera é a proporção de uma bolinha de ping-pong, de tênis de mesa, no meio do Maracanã, e a eletrosfera é a parte externa, e tudo o resto é vazio. Então, tudo é vazio. O que existe de matéria mesmo no universo é muito pouco. Então, quando você fala, estou tocando alguém, estou fazendo um carinho a alguém, você não está tocando na pessoa. A interação eletromagnética, eletroquímica entre um átomo e o outro, que faz uma modificação na estrutura da proteína da sua pele, que abre um canal de sódio, que gera um potencial de ação, que corre pelo seu nervo, que chega no seu cérebro, o seu cérebro interpreta aquilo, dizendo que aquilo é o sentido do tato. E que aquela vibração produzida naquele receptor cria uma sensação que você interpreta e dá nome, como isto é rugoso, isto é liso, isto é macio. Tá? Então, a realidade, para nós, é uma realidade interpretada. Portanto, o tempo todo, nós estamos vivendo num mundo de ideias. E nós imputamos realidade a esse mundo de ideias. Então, a realidade ela está dos olhos para dentro. Primeira coisa que você tem que ter consciência. Assim, os nossos pensamentos, eles têm profundos efeitos, tanto internos quanto externos. Do ponto de vista interno, seu pensamento é capaz de mudar o formato do seu corpo físico, mudar a sua expressão fisionômica, mudar o seu próprio olhar, mudar o seu tipo de movimentação, modificar a sua saúde, de modificar o seu tempo de vida. Porque dependendo das coisas que você pensa, você pode gerar modificações internas dentro do seu corpo. Dependendo dos seus pensamentos, você pode modificar a expressão de genes dentro do seu corpo. Lógico que não o pensamento em si, mas se você pensa coisas que te geram estresse, isso vai levar à liberação de adrenalina, à liberação de corticóide. Uma pessoa que vive com muita adrenalina, com muito corticóide no seu corpo, vai levar ao imprint de partes do seu gene que vão ser transferidas para a geração futura, através da epigenética. Então, o seu pensamento gera modificações hormonais, e essas modificações hormonais geram modificações genéticas. Todo pensamento e todo sentimento, ele é bom. Ele não é ruim. Mesmo aqueles pensamentos que nós chamamos de negativos, eles são super importantes. O medo, a angústia, a raiva, o ódio, eles têm a sua função. Tá?
Então, é importante você entender que todos os pensamentos são bons, são importantes. Alguns pensamentos e as suas emoções associadas nos geram sensações desconfortáveis e outros geram sensações confortáveis. Mas é importante, por exemplo, que você está aqui no Brasil, andando à noite numa rua e aparece um cara mal encarado, é bom que você sinta medo e atravesse a rua. Entendeu? Tá? Então, todos os sentimentos, eles são poderes universais. Tá? E eles nos ajudam a sobreviver no mundo. Eles são os nossos heróis e nos ajudam a sobreviver no mundo. O que não pode? Não pode é que você deixe eles serem criados à revelia e crie modificações de forma inconsciente. Você é senhor deles e não eles senhores de você. Portanto, alterar emoções, modificar condicionamentos superficiais e profundos, e com isso mudar sua personalidade, alterar o seu destino por meio de mudança de suas ações, portanto do karma. Os pensamentos produzidos retornam sempre para o emissor. Então, se você pensa algo ruim de alguém, a primeira pessoa a ser prejudicada é você mesmo, porque isso vai gerar mudanças hormonais que vão prejudicar você. Tá? Se você fala uma blasfêmia, se você fala um palavrão, a primeira pessoa a ouvir o palavrão é você mesmo. Tá? Quanto mais pensamentos de uma certa categoria você tem, a tendência é que isso gere um condicionamento. Esse condicionamento reforce esses mesmos pensamentos. Portanto, você deve manter a atenção sobre os seus próprios pensamentos. Modificações, essas são as modificações que seus pensamentos fazem dentro de você. Agora, seus pensamentos no mundo exterior. Aquilo que você pensa altera o ambiente ao seu redor. Tá? Então, todo o mundo exterior ele é construído mediante a ideação de alguém. A sua casa, alguém projetou essa casa antes dela ser construída. Os seus móveis, alguém pensou nisso antes dele ser construído. Então, o mundo externo ele é uma projeção dos seus pensamentos. Mas vai um pouco mais além. Ao pensar, você gera campos magnéticos em torno de você. E alguns campos magnéticos, dependendo do tipo de pensamento, tem padrão vibracional baixo, produzindo até aquecimento do ambiente que você está. Então, você entra num ambiente que está em discussão, que alguém estava brigando, mesmo que as pessoas estejam quietas, imediatamente, e não estejam brigando mais, imediatamente você percebe e sente que a temperatura do ambiente, sente o que estava acontecendo ali. Tem uma sensação desagradável. Então, os nossos pensamentos e emoções, elas impregnam no mundo ao redor. Muitas vezes, um pensamento seu pode influenciar outras pessoas, porque nós vivemos num mundo interconectado. Tá? O seu campo magnético ele pode influenciar o campo magnético de outra pessoa. O seu pensamento vai influenciar o pensamento de outra pessoa. Perfeito? Você, através das palavras, através do seu pensamento, isso não precisa falar nem de coisa muito esotérica. É simplesmente pela própria indução de uma consciência forte contra uma consciência fraca. Você pode induzir uma outra pessoa a pensar de uma determinada forma. E, às vezes, não precisa ser nem pela via do hipnotismo. Basta você pensar assim. Você faz um comentário sobre uma pessoa que você não gosta, porque você teve alguma desavença, algum atrito para um colega seu que não conhece essa outra pessoa. E, imediatamente, você já influenciou essa pessoa contra aquela outra. Quando ela vir a encontrar, ela já vai chegar com um conceito prévio. Entendeu? As suas palavras e seus pensamentos estão influenciando as pessoas ao seu redor. Cultive, preste atenção naquilo que você diga. Os nossos pensamentos, eles são influenciados pela nossa alimentação,
Nós vimos que aquilo que você come determina o tipo de pensamento que você tem. Pelas pessoas com quem você anda. Se você anda com uma pessoa que reclama o tempo todo, isso vai influenciar a maneira que seu cérebro vê o mundo. Tá? Todos nós temos um parente que é aquele reclamão, né? Reclama da cozinha, reclama da comida, reclama da geladeira, reclama do trabalho. Cara, aquilo te dá uma angústia, né? Aquilo contamina. Então, a pessoa com quem você anda molda o seu pensamento. Trabalho, o tipo de trabalho que você faz um trabalho que você não te dá prazer, você não nasceu para fazer aquilo, você tem que fazer aquilo, aquilo vai gerar um padrão de pensamento que vai te matar. Tá? Horas de sono, já percebeu que quando você não dorme bem, você levanta com a mente meia turva e que você leva um dia se arrastando? Tá? O tipo de emoção que você tem também modifica o tipo de pensamento que você tem e vice-versa. Pensamentos e emoções, eles são tão combinados que às vezes se utiliza uma combinação de palavras sânscritas para dizer deles dois, que é kamamanas, como se fosse uma coisa só. Execução de técnicas de concentração, meditação, respiração, mantra puja tem a função de tirar essa miopia mental, ou seja, ela deixa a mente mais límpida e deixa você mais consciente para perceber o que você está pensando. Outras formas de você melhorar o padrão de pensamentos e emoções. Primeiro, procure fazer um esforço pessoal de se aprimorar nas normas éticas. Então, as normas éticas do yoga, quais são? A ahimsa, a não violência, a não agressividade em pensamentos, em palavras e em atos. A veracidade, que é o quê? Você fazer com que os seus pensamentos, palavras e ações coincidam e tenham coerência. Asteia, se esforçar para não se apropriar de propriedade alheia. Brahmacharya, que é a não perversão ou a não expoliação da energia sexual. E, finalmente, oh, meu Deus, a não possessividade. Tá certo? Perceber que as coisas que você tem no mundo, as pessoas com quem você vive, não são propriedade sua. Tá? Que eles são entidades separadas de você. E que você está tendo o prazer de viver um pedaço da sua vida com elas. Mas que elas não te pertencem e que em algum momento elas vão passar. Vão seguir o seu caminho. Tá? Isso dá uma liberdade imensa a você. De perceber a impermanência das relações. As relações, elas são impermanentes e que as pessoas não são sua propriedade. Então, treinamento das formas éticas auxilia você a modificar o seu padrão de pensamento. Treinar meditação todos os dias também, porque meditação é estar aqui presente com a mente concentrada, é não deixar que os pensamentos ocorram a revelia. Tá certo? Organizar os pensamentos e organizar o raciocínio. Quando? Quando você for falar, quando você for escrever, quando você for ler, quando você for descrever alguma coisa para alguém, você tem que ter clareza e organização naquilo que você está fazendo. Isso ajuda você a conseguir direcionar os seus pensamentos. Cultive a força de vontade por meio da modificação de hábitos. Então, por exemplo, digamos que você tem o hábito de usar um linguajar mais despojado, mais solto, certo? Então, cultive um linguajar melhor. Então, não fale palavrão, por exemplo. Procure, se você costuma falar tudo que vem na sua cabeça, às vezes magoando as pessoas, procure de vez em quando segurar a língua, não falar o que você pensa. Metabolizar isso um pouquinho mais. Então, tudo isso
exigem um trabalho na sua força de vontade, de não ceder simplesmente aos seus impulsos. Logo, cultive o hábito de impedir o aparecimento de imagens à revelia. Por exemplo, na hora que você vai dormir, tem algumas pessoas que não conseguem dormir porque elas não param de pensar. Procure cultivar o hábito de perceber se aquele pensamento é seu e qual o pensamento que não é seu. Por exemplo, eu tinha uma avó que ela era extremamente... ela era filha de italiano. Tá? E ela eu nunca entendi a minha avó e a minha mãe. Assim. Sempre achei elas muito fofoqueiras, mexeridas, se metiam na vida dos outros. E aquilo me incomodava profundamente, né? Eu não conseguia entender aquilo. Elas falavam que vinha na cabeça de qualquer jeito. E até um dia eu fui para a Itália. E daí me relacionei com mães de outros, daí eu entendi. Aí eu fiz, não é qualquer região da Itália. Depende muito, varia de muito de região para região. Mas, no caso, eu fui justamente para o lugar certo. Daí eu entendi a minha mãe. E entendi que, por exemplo, minha avó, ela era um pouco xenofóbica com relação ao processo migratório que aconteceu no Brasil, principalmente entre 1960 e 1980, onde você tinha, devido à seca no Nordeste brasileiro, você tinha uma grande migração de pessoas que vinham do Nordeste em direção a São Paulo, que é a migração do campo em direção à cidade, em busca de trabalho, em busca de condições melhores de vida, mas que tinha uma diferença cultural muito grande. Tá? E minha avó costumava dizer que o pessoal do Nordeste estragou a cidade dela. A cidade dela cheirava perfume francês e agora cheira urina. Tá? Então, ela incutiu isso na minha cabeça. E na cabeça disso, de tanto falar. Sabe, que a pessoa vai repetindo uma mesma informação, aquilo vai mergulhando na sua cabeça e aquilo gera um condicionamento. Então, eu levei uma vida para tirar aquilo. Tá? E o mais curioso, por exemplo, o mais curioso é que o meu pai é nordestino. Meu pai veio do Nordeste, veio do Piauí. E casou com a filha dela. Então, imagina como é que era a casa, né? Era uma confusão, né? Era uma confusão, porque quando meu avô faleceu, a casa virou uma família expandida, né? Porque ela veio morar conosco. Então, a confusão era uma confusão dos diabos. Então, aquele pensamento não é um pensamento meu. E muitas vezes, quando isso ele vem à tona, eu falo, não, isso não é meu. Isso veio da minha avó. Eu não acredito nisso que está sendo pensado agora. Portanto, eu não vou reforçar isso. Eu vou mudar minha ótica e meu sentimento com relação a isso. Tá? É importante que você pare para pensar e preste atenção quando você vê alguma coisa, você vai expressar alguma coisa, se aquilo é realmente aquilo que você acredita. Tá? Então, cultive também o hábito de você visualizar com clareza o que você queria realizar, tá? Antes de partir para a execução. Então, visualize, por exemplo, quando você vai entrar no estacionamento, visualize a vaga que você quer, onde você quer parar, de que forma. Tá? Então, procure imaginar, quando você vai trabalhar, procure sentar antes e pensar. Quando você está aprendendo línguas, não sai escrevendo, procure organizar com clareza. Eu quero falar isto. Então, qual é a construção da frase, de que forma, quais são as palavras. Então, não saia redigindo, procure pensar, organizar as frases com clareza antes de você partir para a execução concreta. Aqui a prática da meditação, focalizando a atenção no único pensamento. Quando você vai ler,
focalize a atenção no texto e nas imagens que o texto está te dando. Não deixa divagar para outras coisas. Essas 8 ideias, ela tem a finalidade de ajudar você a criar o hábito de direcionar o pensamento. E isso vai produzir um bom manascria. E isso vai impedir que você gere pensamentos que vão levar você a poluir o seu sistema emocional e mental. E não duvide, porque como se fala no Gita, a mente ela é inquieta, turbulenta, obstinada e muito forte. E subjugá-la é assim, me parece, mais fácil, mais difícil que controlar o vento. Ou seja, esse trabalho de cuidado dos seus pensamentos é o trabalho de uma vida. Tá? Porque a mente, ela é sim, ela é tão difícil de subjugar, ou mais difícil até do que você tentar aprender o vento. Mas se você conseguir, essa mente, ela torna-se amiga de si mesmo. E para quem conquistou a mente, ela torna-se seu maior amigo. Mas se você não fizer esse trabalho, ela tornará o seu maior inimigo. Como a frase do mestre, os pensamentos são com as pedras, constrói e também soterra e mata. Tá? Então, aquilo que você pensa vai ser responsável por aquilo que você é. Só... Perfeito. Nossa,